triste. Você sabe quanto custa para um jovem morar em São Paulo? Eles têm se queixado muito dos preços. Confira agora na matéria que fizemos para vocês. Considerada uma das cidades com custos de vida mais altos do mundo, São Paulo está mais caro para morar do que em Miami. O valor dos imóveis não para de aumentar. Um dos motivos é que não há mais onde construir na cidade, o que faz com que se pague cada vez mais por menos espaço. Os moradores da cidade sentem as consequências no bolso, principalmente os jovens vindos de outras cidades para estudar, cujos recursos são limitados e deparam-se com preços mais altos que em seus locais de origem. É bem carinho, né? Porque essa região aqui é bem carinha. Aí é em torno de 1.300 mais ou menos. Só que a gente divide, que sou eu e mais duas meninas. Forte aumento da procura por imóveis. Outra coisa interessante é que antigamente as pessoas moravam, as habitações eram familiares, né? Hoje muita gente mora só. O que vem acontecendo então com relação aos preços? Como uma espécie de compensação, os inquilinos eles começam a ter imóveis com preços maiores, até porque eles sabem o risco que eles estão correndo. Por exemplo, no caso de uma inadimplência ou no caso de um abandono do local. Muitas vezes isso acontece. Entendo muito, então dá para administrar, mas fica meio apertado. Colocam a faca ainda mais porque está tudo super lotado. Faz com que a quantidade de imóveis cada vez mais restrito é uma regra inversa, né, da economia básica. Quanto mais você tem disponível, menor o preço. Quanto menos você tem disponível, menor o preço. Principalmente em regiões que você considera como regiões de grande reduto de pessoas que vêm de cidades ou do interior ou de outros estados. Eu moro com mais 3 pessoas numa república. Lá a responsabilidade aumentou porque antes eu nunca comprava comida, agora eu tenho que comprar comida, a gente divide os gastos. Bem mais caro, o custo de vida é bem mais alto. As ofertas de imóveis, elas cada vez estão mais restritas, primeiro porque a oferta de imóveis para venda aumentou demais. Então, quando você oferta muitos imóveis para venda, você automaticamente está eliminando a possibilidade desses imóveis serem alugados, porque os proprietários eles só querem a venda, eles não querem mais o compromisso do aluguel. Está num período muito baixo. O crescimento, esse trimestre, acabaram de ser divulgados os dados, né? Esse trimestre o crescimento da indústria, o crescimento do comércio foi muito baixo, muito abaixo do que foi o ano passado. A expectativa do nosso aumento do PIB é muito pequena. Então isso influencia diretamente em todos os setores, inclusive nesse setor de aluguéis. O setor é um setor cartelizado, né? Ou seja, não há muita... os preços são muito parecidos de acordo com imóveis de tantos metros quadrados, em tal bairro. É muito difícil ter uma oscilação de preço, porque é um setor que eu vejo como bastante cartelizado. Porque o setor de aluguel, ele tem um repasse que é feito através das expectativas. E as expectativas de mercado, elas não é que elas sejam pessimistas, mas elas não são otimistas como elas eram anteriormente. Quanto mais jovem a pessoa for, né, vamos supor, a pessoa ingressa à faculdade aos 18, 19 anos, aos 20, 21, 22 sai de casa, né? Ela tem mais condições, mais estrutura para assumir risco. Desde que seja um risco moderado, um risco saudável, né? Porque há riscos, naturalmente, que não vale a pena. Eu acho que assumir esse risco é bastante, eu vejo como algo positivo. Né? O planejar é uma questão de educar. O que ela precisa procurar na hora de encontrar um imóvel, naturalmente, é aquilo que atende às expectativas dela. Quer dizer, o bairro que ela acha menos... não há violência, que há pouca violência, difícil falar em não violência em São Paulo, mas que há pouca violência, um bairro mais seguro, próximo dos amigos, se possível, do trabalho, da família, né? Aí fazer também uma relação custo-benefício, metrô, um transporte que acaba valorizando o imóvel. Então, aí depende muito da classe, mas de maneira genérica é isso. Agora, o planejamento, educando os filhos a iniciar um processo de planejamento, parece, como eu falei, parece aos 17 anos, como você está falando, isso parece cedo, mas na verdade 16, 17 anos não é cedo. O ideal é que comece nessa fase da vida, né? Para que quando chega um pouquinho lá na frente, 4, 5 anos depois, a pessoa
pessoa já tem uma ideia formada, já tem um dinheiro guardado para começar a pensar nisso de maneira mais